Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro promovido pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos o nosso encontro de hoje, farei a preparação do ambiente. O que isso quer dizer? Que vamos, através de uma leitura, nos concentrando, já pensando nas palavras dessa leitura, para que possamos harmonizar as nossas energias e propor a abertura da nossa mente para a aprendizagem de hoje. Diversidade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, Coríntios 12:6. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada a aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de um momento para o outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esta foi a mensagem de Chico Xavier no livro Vinha de Luz. Imbuídos deste momento, vamos então pedindo ao mentor do Lauro Machado, ao mentor do Evangelho, aos nossos mentores individuais, que tranquilize a nossa mente, aquete os nossos corações, para que possamos absorver o máximo possível da lição de hoje, trazida por Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles, do livro Vida Plena. Estamos hoje no segundo capítulo, cujo tema é influências espirituais. Olha que interessante isso. Olhem essas duas imagens aí na tela. Vejam o que elas podem representar no nosso dia a dia, porque isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Não necessariamente quem bebe, pode ser quem fuma, pode ser quem só trabalha, pode ser aquele que só fica de cabeça baixa, só angustiado, só revoltado, ou aquele que faz ações edificantes.
uma pergunta para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Esta é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, número 459. E aí, o que vocês acham disso? Depois vão lá no Livro dos Espíritos, que é um das referências que a gente tem para estudar o Espiritismo, e vejam a resposta. Mas pensemos nós aqui agora. O que vocês acham? Sim, meus irmãos, influenciam sim os nossos pensamentos e os nossos atos, nossos comportamentos. Nós somos fontes de energia, vamos lembrar disso, somos fontes de energia. E por sermos fontes de energia, essas energias se comunicam, né? Então, mente a mente, coração a coração, ou seja, vibração a vibração. Então, mente a mente, processa-se o intercâmbio entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Sempre um está influenciando a outra mente. Não há isolamento. Não existe, não é natural o isolamento. Nós é que podemos produzir um escudo que nos defenda de algumas energias e que permitam que outras energias cheguem até nós. É importante sabermos disso, porque nós podemos interferir neste processo, tanto de vibração quanto de pensamento. Vamos falar sobre isso hoje. Então, mente a mente ocorre esse intercâmbio. A potência do bem experimenta a agressão do mal o tempo todo. O que isso quer dizer? Nós somos cercados por espíritos de luz, espíritos evoluídos, espíritos que nos querem o bem, assim como também espíritos que querem o atraso da sociedade, que querem ver as pessoas também sofrendo como eles sofreram, ou perdendo como eles perderam, também estão à nossa volta. Então, o bem é potente, mas o mal também se fortalece. E o tempo todo existe essa briga entre o bem e o mal. Essa é uma briga de séculos e séculos. Os emissários da verdade, ou seja, os emissários da luz, eles sempre aparecem e também sofrem perseguições. Veio Jesus e também sofreu essa perseguição, como bem sabemos quando estudamos a história de Jesus. Mas os céus oferecem a beleza através da literatura, das artes. Mas as guerras entre o bem e o mal continuam, inclusive às vezes usando o nome de Jesus, como vemos no Oriente Médio, como vemos as pessoas as cruzadas, né, em nome de Jesus, em nome do Campo Santo, que acreditam que eles são emissários e que têm que fazer aquilo. Paremos e pensemos, será que Jesus pede para que a gente combata um ou outro? E aquela passagem onde Jesus foi preso e que o discípulo João tirou, acho que foi Pedro, que tirou a espada e foi intervir e cortou a orelha de um dos soldados, e Jesus parou e falou assim, não é assim que resolvemos as coisas. Então nós temos na vida de Jesus exemplos de que a gente não deve lutar, guerrear, agredindo, brigando. A gente deve combater o mal com o bem. É isso que diz de uma face à outra, o bem e o mal.
muitas mudanças vão acontecendo, de tempos em tempos, tem vindo acontecendo, porque não são só as pessoas que têm que evoluir. O planeta, o orbe terrestre também tem que evoluir. Precisa evoluir para se tornar também um local que promova, que contribua para o crescimento, para a evolução espiritual dos seres que nele habitam. Então nós vemos que no orbe terrestre cobriram as mudanças que houve no orbe terrestre cobriram algumas civilizações, como a gente pode ver de Atlanta, os Incas, os Maias, tantos outros que a gente não tem dados de como desapareceram, como surgiram e como desapareceram. Mas a verdade é que existiram, que eram mentes com conhecimento elevado, conhecimento, inteligência, não sei se moralidade, provavelmente não, porque senão não teriam desaparecido. Ou moralidade também e foram para outras moradas do Pai, outros planetas para continuarem a evolução. Então a gente vê que vai tendo modificações, que existem eventos na natureza, inclusive, para promover esse crescimento. Vão surgindo pessoas, vão surgindo coisas boas e coisas não tão boas para sacudir a humanidade, para promover movimento, cujo objetivo é sempre o de evolução. Então, nós vamos ver que com o advento do Consolador no século XIX, ou seja, do Espiritismo, da doutrina consoladora, né, a caridade estendeu seu manto sobre a humanidade, ela veio explicar uma série de coisas, ela também trouxe uma forte contribuição e até hoje traz significativa contribuição para que, convidando para o amor e a solidariedade. Entretanto, houve pequenas mudanças na sociedade. Assim como, por exemplo, a dengue trouxe poucas mudanças, mas era para mostrar para a gente que os territórios não são só individuais, né? O mosquito não respeita só, não pula a minha casa porque ela está limpinha. Aí veio o Covid, também aí tivemos perda, sacudiu, mas ainda não aprendemos tudo o que temos que aprender. Então, sempre pequenas modificações. O homem ainda se prende muito às suas questões, aos seus vícios, ao seu orgulho, à sua necessidade de poder. Então, aparentemente, a vitória tem sido da ignorância e da impiedade. Olha lá, aparentemente. Então, o Espiritismo, a doutrina consoladora, é bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Está no livro Verdade e Luz. Olha que importante essa mensagem, né? Existem espíritos do Senhor, espíritos iluminados, que estão à disposição, com toda a disposição, para nos auxiliar. Mas que às vezes não estamos prontos para receber essa ajuda, ou inconscientemente não estamos desejando, ou inconscientemente ou conscientemente desejamos algo que não será o que precisamos. Isso é muito comum. Por isso, orai e vigiai. Mas não perquemos as esperanças, né? Não é porque aparentemente, então a gente costuma dizer, nossa, o mal tá vencendo, olha só o que está acontecendo, olha quanta coisa ruim tem acontecido no mundo, olha, é aparente. Vamos entender o que quer dizer esse aparente. Então, não vamos perder as esperanças. A esperança é algo que nos impulsiona para a frente, que não mostra que tem a força, mostra que há uma luz nos aguardando. E literalmente há luzes nos aguardando. Então, por que a gente está falando de esperança aqui? Porque embora aparentemente a ignorância e o mal tenham vencido,
tem brotado sementes de amor e de solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus. Mas para isso, para que essas sementes aumentem e que elas possam brotar, crescer, germinar e multiplicar-se, nós temos a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa individual e coletiva? Individual que façamos para conosco e coletiva para que possamos ajudar que mais pessoas, cultivem essa semente, essa centelha que existe dentro de todos nós. Nossos espíritos são essas centelhas que precisam de cuidados como toda e qualquer semente para que possa se desenvolver. Então é preciso que nós não permitamos autopunições, que não fiquemos nos castigando, nos culpando diante de algum fracasso na execução do bem. Não é tão fácil praticar o bem. Não é. Nós temos forças opositoras, energias opositoras que nos impedem de praticar ou que nos angustiem, os dificultem a prática. Então é importante que quando aconteçam esses momentos a gente não se culpe, achando que nós não fizemos direito. Claro que devemos sempre nos esforçar para fazer o melhor possível, mas devemos lembrar que existem forças invisíveis que se contrapõem a isso. Devemos insistir, pois certamente não é fácil, mas se quisermos alcançar o amor e a solidariedade, temos que insistir. A libertação dos hábitos arraigados é um grande desafio, bem sabemos. Bem sabemos o quanto tem que ser diária a nossa luta contra o orgulho, contra a prepotência, contra todos os nossos vícios. Devemos elevar o nosso padrão mental no momento em que sentirmos tristeza, arrependimento, revolta ou qualquer sentimento que trouxer angústia no nosso peito e no nosso pensamento. Por quê? Porque quando esses sentimentos nos envolvem, não são só eles que nos envolvem. Aqueles espíritos que se comprazem da nossa tristeza, que se comprazem do nosso sofrimento, estarão vindo aqui e emanando mais energia ainda para que esses sentimentos fiquem mais fortes e nos derrube. Por isso, insistamos, vamos insistir. Não vamos permitir que esses sentimentos nos joguem para baixo. Devemos persistir e repetir na luta, ou seja, continuar a luta sem temer, porque só assim a gente vai vencer. Devemos acreditar na superação das ideias deprimentes e na vitória do nosso esforço. Então devemos acreditar na gente, acreditar que a gente consegue, que nós vamos conseguir superar esses sentimentos. Nós vamos como que comprar uma briga conosco mesmo, nos esforçando para tirar esses pensamentos da nossa mente, aliviarmos esses sentimentos do coração. Vamos acender a luz da alegria no nosso espaço mental e no nosso coração e contar com os nossos mentores espirituais, que também estão ali. Lembre-se, o nosso esforço é reconhecido, nosso esforço é o desejo, nosso esforço é o convite para que eles se aproximem e também emanem energias, só que dessa vez energia de luz, de paz, de força, de compreensão, que vão nos deixando mais leve, não mais pesados. É importante, lembre-se lá, você viu que todos esses itens que nós fomos falando são itens que dependem de nós, ou seja, a capacidade de atrair ou de repelir está conosco.
é nossa. É o nosso livre-arbítrio, ou seja, é a nossa liberdade e capacidade de escolher o que nos faz bem. Não é fácil, porque nem tudo que faz bem dá prazer, mas é pensando no futuro. E qual é o futuro que nós estamos colocando aqui em destaque? É o futuro do nosso espírito, é o futuro da nossa alma. Que hoje encarnado é a alma, mas essa alma a desprender-se é espírito. E o que nós queremos para o nosso espírito? O que queremos que o nosso espírito viva? O que nós queremos que o nosso espírito encontre quando houver o inevitável desencarne? Queremos isso aqui, ó. Olha essa imagem. Mentalizemos essa imagem, pensemos nessa imagem. Nós temos o direito de errar, embora nós não devemos. Mas devemos lembrar sempre que as nossas dificuldades íntimas é que abrem o campo vibratório para que a nossa mente seja golpeada por outras mentes. Então, se a nossa mente, se o nosso corpo, se o nosso campo energético vibrar luz, ele é isso aqui, ó. É um campo de proteção. Porque as energias vão estar lá, outras energias vão estar lá, tentando minar, tentando encontrar um buraco ali. Então, está em nossas mãos. Quando eu estava falando, né, em alguns slides atrás, sobre a questão da aparente vitória, do que eu estou falando? Por que eu estou colocando aparente em aspas? Por causa desse exemplo aqui, que Jesus nos deixou. Olha lá, na aparência eles triunfaram quando crucificaram Jesus. Mas se não tivesse ocorrido a crucificação, não haveria ressurreição gloriosa e com ela a permanente mensagem de amor de Jesus. Porque ele veio, ele tornou-se carne para mostrar para a gente que era possível a prática do bem, do amor, da solidariedade, da compreensão. E ao morrer, ele mostrou para a gente por quê que é importante isso tudo. Não só pela melhoria óbvia da qualidade de vida da gente. Lógico que a qualidade de vida fica muito melhor quando não tem briga, revolta, disputa e tudo mais. Mas ele também veio mostrar que devemos acreditar na vida eterna. Que foi o que ele veio mostrar para a gente. A vida do Espírito. A ressurreição veio mostrar para a gente a vida do Espírito, a existência do Espírito e que a vida continua após a morte. Então, siga adiante para desfrutares também da claridade libertadora que Jesus veio mostrar. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Sejamos nós também a claridade que dele procede e que não devemos ter mais trevas na nossa mente nem no nosso coração. O livro anterior que estudávamos chamava-se Ilumina-te, ou seja, o tempo todo a gente falando para que nos tornássemos luzes, para que possamos tanto iluminar o nosso caminho, como aqueles que podem se amparar, podem se apoiar na gente. Nós somos modelos, mesmo a gente não querendo ser. Nós somos vistos, olhados por outras pessoas.
por filhos, por netos, por amigos, por irmãos, por pais, muitas vezes. Então, que sejamos luzes e não trevas. Irmãos, começamos o nosso encontro com uma pergunta. Será que os espíritos interferem em nossos pensamentos e nossos comportamentos? Até agora, espero ter refletido com vocês que sim, sofremos mais influências do que imaginamos. Sofremos o impacto do ar, mesmo não vendo. Sofremos o impacto de vírus e bactérias, mesmo não vendo. Sofremos o impacto da luz do sol. Vemos o sol, mas não a potência da sua energia. Só imaginamos. Da chuva. E também das energias de seres encarnados e seres desencarnados. Nosso tema de hoje fala de influências espirituais, que podem ser de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Encarnados, muitas vezes, fica mais fácil da gente perceber o olhar de uma pessoa, né? A atitude de uma pessoa. Mas os desencarnados também estão ali. Então vamos refletir sobre mais uma pergunta. Esta que vou colocar para vocês agora. Quem queres como companhia? Em ações salutares, como leitura, uma boa leitura, uma boa conversa, uma boa música, e tantas outras formas de estar bem, de estar numa harmonia entre mente e corpo e uma boa harmonia. Ou em situações onde os sentimentos te angustiam, te deprimem, te fecham em culpa. E aí sabes também quem estará te acompanhando. Pense, reflita, lembre-se, livre-arbítrio, escolha. Nós costumamos dizer aos nossos filhos, cuidado cuidado com quem andas, cuidado com quem você acompanha. Olha lá, hoje estamos falando para nós mesmos. Terminamos aqui o nosso encontro de hoje. Espero que a mensagem que Divaldo Franco trouxe para a gente hoje, através do espírito de Joana de Ângeles, reverbere em nossas mentes, né, para que a gente reflita sobre essa linda mensagem e prudente mensagem de orarmos e vigiarmos com as nossas companhias encarnadas e desencarnadas. Agradeço a atenção de todos e fecharemos esse nosso encontro com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço aqui então ao mentor da Associação Espírita Lauro Machado, sua direção, que nos permite ter esse diálogo mensal, ao meu mentor, que está sempre me acompanhando, aos espíritos da verdade, de luz, que estamos sempre à nossa disposição e que continuem nos protegendo. Desejo a todos uma excelente semana, que assim seja, graças a Deus.